Caríssimos irmãos, hoje, no terceiro domingo do tempo comum, a igreja prossegue a uma continuação linear com o evangelho proclamado na semana passada. Se nós formos atentamente olhar para o evangelho, Jesus está em constante movimento. Jesus não está parado, não está estático, mas ele sai de um lugar, vai para outro, evangeliza os locais pagãos, chama homens que ele quer, prega na sinagoga, anuncia ao povo a salvação. Hoje é preciso compreender que a mensagem evangélica não é estática, parada, mas ela está sempre em movimento. Aliás, nós podemos começar refletindo sobre a primeira leitura, Isaías 8. O capítulo 8 de Isaías é do primeiro Isaías, que anunciou que o reino da Samaria enfrentaria uma grande destruição e somente uma pessoa seria capaz de reunir depois do tempo duro, do tempo do exílio, o reino do norte e o reino do sul. Quem era essa pessoa? Uma figura obscura, uma figura que não tem citação direta, mas um Messias ou um rei. O povo que estava exilado, primeiro o reino do norte foi exilado, o povo que estava disperso, alguns deles foram até os confins da Síria, regiões limítrofes com outros países, que hoje essa região é conhecida como Afeganistão. Pois bem, essas pessoas que estavam em terras longínquas, sofridas, sem ter contato com as suas raízes, essas pessoas passaram a perder a sua identidade. E para um povo exilado não há nada tão duro como a perda da identidade. Aliás, a identidade não está separada da religiosidade. Perder a identidade no tempo antigo significava também perder a religiosidade. E por isso que outras religiões também iam se infiltrando e alguns israelitas começaram a pegar costumes e introduzir na própria cultura. É fato que o reino do norte e o reino do sul sempre tiveram algumas divergências. Mas quando o reino do norte foi destruído, a Samaria, é fato que os de Judá, da tribo de Judá, do reino do sul, não se alegraram com isso. Afinal de contas, era uma única nação. E uma vez destruídos, eles pensaram, havia algo errado. E havia algo errado mesmo, porque cerca de algumas décadas depois, o reino do sul também é exilado. Mas na primeira leitura nós temos, nominalmente, cita-se essa terra de Zabulon e Neftali. Terra de Zabulon, terra de Neftali, Galileia dos pagãos, é assim que trata o evangelho. Essa terra, que antes era vista como uma terra sem nenhuma perspectiva de frutos religiosos, vai ser a terra da revelação. É justamente o local mais desprezado que vai começar agora a ser prestigiado, privilegiado, porque o Senhor Jesus vai pregar nele. Parece até estranho, né? Jesus veio para os seus, mas ele primeiro vai evangelizar os pagãos. Não esquece dos seus, abraça a todos. Mas quando ele vai evangelizar os pagãos, isso teologicamente mostra a missão universal da igreja. Missão universal, missão constante. Jesus não está parado, mas ele deve anunciar a boa nova a todo o tempo. O Salmo responsorial é um salmo muito interessante. Ele nos mostra a confiança em Deus. Nós temos 5 pontos, se a gente for ler o salmo completo, nós temos 5 pontos positivos de confiança e 5 pontos negativos. Quais são esses pontos negativos, padre? Os pontos de medo, de pavor. O Senhor é a minha luz, eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes, mas o salmo completo diz que eu vou ver a bondade do Senhor mesmo no meio de tantas coisas ruins, de tantos obstáculos, de tantas coisas que possam me afastar de Deus. O salmo hoje é um encorajamento para a vida cristã. Agora nos dirigimos à segunda leitura. A segunda leitura, ela está intrinsecamente, é o mesmo trecho, a continuação da semana passada. Na semana passada, se vocês se recordam, Paulo iniciou a sua carta aos Coríntios. Lembram? Eu, Paulo, apóstolo. E quando Paulo, depois de se apresentar, faz uma grande explanação sobre si próprio, agora Paulo já dá início à orientação pastoral. O que Paulo está dizendo para a comunidade de Corinto? Para recordar, Corinto era uma das comunidades mais complicadas da antiguidade. Corinto era uma cidade cosmopolita. Corinto era uma cidade rica.
Corinto era uma cidade de muitas culturas miscigenadas, onde faltava-se sim uma identidade. E é justamente pregando para essa comunidade, com amor apostólico, com amor filial, que Paulo vai dizer: meus irmãos, não deve existir entre vocês rivalidade. Parem de fazer distinção entre quem é escravo, quem é livre, quem é homem, quem é mulher, quem é comerciante, quem tem terras, quem não tem terra. Parem de olhar para isso e eu exorto vocês, vivam na unidade. Amados irmãos, a comunidade de Corinto também traz muita semelhança com as comunidades atuais. Nós temos pessoas de diferentes idades, culturas, costumes, e muitas vezes nós, seres humanos, ao invés de olharmos para aquilo que convém, para aquilo que nos dá convergência, nós olhamos para a divergência. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica, é universal, mas infelizmente, às vezes fechados no próprio egoísmo, nós, igreja, no dia de hoje, olhamos para aquilo que diverge. Contra isso, Paulo já fala: não façam isso, está errado. Mesmo que cada um tenha a sua cultura, tenha o seu método de pensar, vocês são de Cristo, é uma igreja só, é a mesma família do Senhor. Paulo, portanto, chama a comunidade a superar as divergências. E por que insisto tanto em Paulo? Porque no próximo dia 25, nós celebraremos o nosso padroeiro com uma grande solenidade, a conversão de São Paulo. Mais uma vez, Paulo também está ligado à primeira leitura, indiretamente, evidente, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. A terra de Zabulon, a terra de Neftali, era a terra dos pagãos. Agora nós vamos para o Evangelho. O Evangelho também de Mateus está na mesma linha da semana passada. Na semana passada, Jesus já tinha visto o que aconteceu com a morte de João, com a prisão de João, para ser mais preciso, e agora Jesus vai se colocar em movimento. Durante cerca de 3 anos, Jesus em sua vida pública mora em Cafarnaum. Jesus se dirige para a comunidade que era vista como pagã, uma comunidade que não tinha a religiosidade de Jerusalém, uma comunidade que também tinha muitos problemas, também tinha miscigenação, também tinham outras culturas com as quais eles tinham que conviver, os habitantes. Só que Jesus vai anunciar a boa nova para essa terra. Então é por isso que hoje teologicamente nós pensamos: vocês que eram terra pagã, que eram terra excluída, Zabulon, Neftali, acabou isso, agora vocês são um povo privilegiado, são prestigiados, porque é exatamente ali que Jesus vai fazer as curas, é ali que ele vai realizar os sinais, e é ali que ele chama quem ele quer, ele chama os seus apóstolos, ele chama os seus discípulos. E vejam a qualidade do chamamento de Jesus. Entre os rabinos, como era o chamado? Entre os rabinos, os discípulos escolhiam um para ser elevado, certo? Alguém do meio deles era elevado para ser o líder. Jesus faz totalmente o movimento contrário. Jesus é o líder, ele está em cima, e aí ele olha para baixo e escolhe os seus discípulos. E quem é que Jesus escolhe? Ele poderia ter muito bem escolhido os fariseus, que tinham práticas religiosas muito enraizadas. Ele poderia ter escolhido os doutores da lei, extremamente letrados, que decoravam tudo, menos o essencial. Ele poderia ter chamado os governantes, ele poderia ter chamado os poderosos da sua época. Quem Jesus vai chamar? Os nomes estão ali. Vai chamar pescadores, vai chamar gente do povo, gente comum, gente que tem a capacidade de fisgar, de pescar, não somente peixes, mas pescar corações para o Senhor. Esse é o chamado de Jesus. Hoje também nós devemos fazer esse movimento de reflexão. Jesus me chama, mas não porque eu sou especial. Somente Ele sabe por que Ele me chama. Mas Ele me chama para cumprir a sua missão, para ser um pescador de homens. E muitas das vezes nós até olhamos para uma pessoa, não compreendemos o porquê ela foi chamada a assumir alguma função, a participar de um modo mais ativamente da vida da igreja,
nós cometemos um pecado gravíssimo. Ah, mas será que isso vai dar certo? Deus chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Todos são irmãos. Mas é interessante notar que Jesus poderia ter começado pelos próprios judeus. Poderia ter começado pelos fariseus, que eram judeus, mas exímios praticantes da lei judaica. Poderia ter começado pelos doutores da lei. Ele vai chamar os pescadores. E diante do chamado, como é o chamado de Jesus? A nossa resposta diante do chamado de Jesus tem que ser categórica, rápida, decisiva. Não dá para dizer para Jesus: não, primeiro eu vou ficar agarrado na barca do meu pai, depois eu vou te seguir. Não, vem e me segue. Segui-me, vós, agora, não depois, já. Venham comigo. O reino é para agora. A igreja está em missão. A igreja não está estática, mais uma vez. A igreja tem que comunicar a boa nova. E eu vim para todos. Meus irmãos, hoje nós pedimos que o Senhor confirme o nosso chamado, fortaleça a nossa comunhão espiritual, pastoral, missionária, e que os muitos obstáculos que nós certamente encontraremos na caminhada sejam amenizados, sejam reduzidos pela força e ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.